Quer entender um pouco mais sobre um viés? O viés de algodão, aquele que a gente utiliza para os nossos acabamentos, como por exemplo, aqui ó, eu vou falar sobre viés, os vieses de algodão, os dois tamanhos que nós temos disponível e eu vou ensinar você a costurá-lo. A lista completa dos materiais estão aqui na descrição. Para você fazer as suas compras, utilize o nosso site www.lojamalu.com.br e o cupom de desconto Malu tem. Siga a Loja Malu nas redes sociais, no Instagram, _Loja Malu. Eu sempre posto as novidades no Instagram quando chega um produto novo ou alguma informação, alguma dica. E também siga a Loja Malu no Facebook, Loja Malu PVC. Se você não me conhece, eu sou a Camila, consultora criativa da Loja Malu e artesã. E você está no canal da Loja Malu. Mas antes de começar esta dica, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho e curta este vídeo e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um vídeo novo no canal. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas dicas. Quando a gente fala de viés de algodão, a gente fica morrendo de medo, né? É assim que eu me sentia quando eu pensava que eu teria que fazer um acabamento com o viés de algodão. Mas aí eu percebi que tudo é uma questão de prática e de adaptação. Eu acredito que existam N formas de aplicar o viés de algodão. E eu tento fazer com que essa aplicação de viés seja o menos traumático possível. Porque depois que pega o jeito, é só sucesso. Então eu vou falar sobre este tipo de viés. É esse tipo de viés que eu gosto para dar acabamento em muito dos trabalhos, tá? Muitos deles. Por quê? Tá? Ele parece ser um pouco mais grosseiro, mas ele dá um acabamento mais refinado. Por que que eu digo grosseiro? Porque ele não é tão macio. Então, por isso que eu falo que requer prática. Para isso que nós temos, como eu falei, se você não viu ainda esse vídeo sobre calcadores, então clica aqui que eu falo sobre os meus queridinhos e aí eu dou uma dica muito legal de um calcador que me ajuda maravilhosamente bem para finalizar esse tipo de uso de viés, certo? Então vamos lá. Na Loja Malu, nós temos alguns tipos de viés de algodão. O primeiro viés que eu vou falar é o viés da Destaque. Esse aqui é o estreito e ele é 100% algodão, ok? Tá escrito aqui 100% algodão. Esse viés, ele é o viés estreito. Agora, por que que a gente fala que existe o viés estreito e existe o viés largo? Esse aqui é o viés estreito. Se você olhar na caixinha do viés Destaque, está escrito aqui 12 milímetros. Por que 12 milímetros? Porque 12 milímetros é o tamanho dele quando ele está fechado. Então, de um lado ao outro, ele tem 12 milímetros. E aberto, ele aqui, ele tem essas abas. E quando ele está aberto, o tamanho dele é de 24 milímetros, de um lado ao outro. Eu normalmente não utilizo o viés estreito, a não ser que seja, por exemplo, para fraldinhas, um trabalho muito delicado em que você precisa de um acabamento bem fininho, tá? Simples, tá? Não adianta querer trabalhar com algo que tenha muitas camadas. Ele é estreito, então ele não vai conseguir cobrir aquele trabalho todo para que você tenha o efeito do viés, certo? Então ele é ótimo para algo com poucas camadas. Por ele ser de algodão, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando bem maleável, tá? E o bacana dele é que você consegue fazer costura de diversas formas que eu vou explicar daqui a pouco.
O próximo viés que eu vou falar também é da destaque. Só que esse aqui é do largo. Esse aqui, ó. Olha que diferença de um para o outro, ó. Certo? Estreito e esse é o largo. Esse viés largo também é 100% algodão. É da destaque 100% algodão. Qual é a medida dele? A medida dele é de 23 milímetros fechado ou 35 milímetros com as abas dele aberta, tá? De ponta a ponta, de lado a lado, 35 milímetros. Então, você tem uma abrangência maior quando ele for fazer esta costura. Como, por exemplo, eu tive aqui, neste meu, que eu comecei costurando por dentro e depois rebati por fora. Poderia ter colocado esse estreito? Poderia sim, tá? Porque eu tenho uma camada bem fininha aqui de trabalho. Eu basicamente utilizei um PVC e o bagum. Acabou, tá? Esse aqui é uma lozinha, tá? Se você não viu esse vídeo, clica aqui, ó, que é um especial do Dia das Crianças, é um presentinho muito legal de se oferecer para o Dia das Crianças. Então, dá uma olhadinha, que eu espero que vocês gostem. Voltando. Então, eu poderia ter colocado o estreito aqui? Poderia, porque eu tenho pouca camada, tá? Agora, eu decidi colocar o meu do largo para que ele tenha mais essa bordinha, tá? Ele fique um pouco mais aparente esta borda, ó, certo? Também é feito de algodão, então com o tempo, sim, nós temos uma maleabilidade maior deste material, é gostoso de trabalhar com ele, tá? Então, esse é o da destaque de 23 milímetros, ou, como a gente costuma chamar, do largo. E temos também o último viés, que ele é um viés misto. É um viés que tem também na sua composição o algodão? Sim, mas em menor quantidade, em menor porcentagem. Esse aqui é o viés Cinderela e ele é do largo e ele tem na composição dele 75% poliéster e 25% algodão. Então, ele tem uma estrutura que também nos traz maciez, tem também um pouco de elasticidade, tá? Mas a composição dele é mais para poliéster. Com o tempo, ele também vai se tornando mais macio. Ele é um pouco mais delicado, esse viés, em comparação ao 100% algodão da Destaque. Esse viés Cinderela, ele fechado tem de ponta a ponta 25 milímetros e com as abas dele aberta, ele tem 35 milímetros, tá? Ele também é considerado um viés largo, ok? Também, ó, eles são de marcas diferentes, ambos largo, ok? Destaque e Cinderela. Como eu disse, ele tem um pouco mais de maciez por conta do poliéster, ele não é tão rígido, por exemplo, como o de algodão. Gosto de trabalhar com ambos, agora nós temos na loja Malu uma boa quantidade que chegou, né, para nós, do Cinderela, então eu também passo a utilizar o Cinderela quando necessário, tá? Para se fazer a aplicação de um viés, ou do largo ou do estreito, eu gosto sempre de aplicar com duas costuras. E agora que eu vou mostrar o que são essas duas costuras. E vou falar também um pouquinho da outra forma. Existem pessoas que gostam de costurar um viés de que forma?
dobrando ele no meio, ó, dobra o viés aqui no meio, tá, ó, dobra o viés no meio e encaixa o trabalho aqui no meio, tá? Eu, Camila, minha humilde opinião, acho que assim, quando se tem uma curva, para mim, fica um pouquinho mais difícil de conseguir manter esse pareado, né? Porque ele pode simplesmente, ó, escorregar, ó, a parte de trás para frente e aí você perder essa costura que tem que estar certinha, dentro e fora. Mas tem pessoas que gostam de costurar assim. Vamos lá. Então, ó, peguei um material simples só para fazer a demonstração. Então, para fazer essa costura, ó, vinca o viés no meio, ó, vinquei e vou abraçar aqui, ó. E ele vai ficar bem aparente esse viés, ele não vai ficar tão fininho, que nem aqui, que eu fiz, ó, uma costura, que eu fiz duas costuras. Ele vai ficar com uma maior quantidade de viés aparente. Então, feito isso, a gente vai para a máquina. O que nós temos que tomar muito cuidado é para que esse vinco encaixe perfeitamente, para que aqui seja costurado e aqui também seja costurado. Então, ó. Ó, passei uma costura, certo? E ó. Certo? Ele ficou com a costura bem feitinha dos dois lados, ok? Esta é uma forma de aplicar. O viés, ele é cortado enviesado, que é exatamente como eu ensinei aqui neste vídeo de como fazer um viés de tecido e como utilizar o faz viés, um aparelhinho faz viés que eu ensinei a fazer com tecido. Ele é feito desta forma, enviesado, o que permite que em uma curva o viés se encaixe, ó. Estou aqui com meu viés dobrado na metade, ó. Quando eu faço isso, ó, ele acompanha, certo? Só que há de se tomar cuidado que se você for fazer esse tipo de costura em que você pega o viés e abocanha o trabalho, é necessário que você cuide para que ele tenha exatamente a mesma proporção dentro e fora. E agora eu vou ensinar a fazer a aplicação da forma com que eu costumo fazer, gosto de fazer, porque me dá mais segurança no trabalho, na hora de passar um viés. A primeira técnica que eu vou mostrar do viés é quando se trata de um trabalho com muitas camadas, em que eu preciso que o viés abocanhe tudo isso. Como, por exemplo, aqui, ó, eu cortei um sintético, bidim, e ele é bem grossinho, tá? Então, ó, então ele já tem bastante camadas e, hipoteticamente, eu preciso fazer a costura aqui na lateral e, ó, eu tenho 3 camadas de material. Eu vou pegar, então, o meu viés do largo, então, ó, tá? Vou pegar o meu viés do largo. Quando nós vamos aplicar esse tipo de viés, dessa técnica que eu uso, nós começamos do lado do avesso. Então, aqui tá o meu lado do avesso, e aí nós vamos aplicar. Qual é a diferença? É que nós vamos trabalhar com uma das abas abertas, tá? Então, ó, vou deixar esta aba deste lado aberto, para que eu tenha maior quantidade de viés para utilizar em camadas grossas. A começar, então, pelo lado do avesso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés
Eu vou pegar o meu viés e esse lado aqui que vai na máquina, que vai na costura, eu vou abrir esse viés, eu vou abrir esta aba, ó. Eu vou deixar esta aba fechada e esta aqui eu vou abrir, ó. Certo? Por que que eu vou abrir? Porque eu quero ter mais viés. E aqui ficou uma linha, ó. Tá vendo essa linha aqui? Ó, esta linha. Esta linha é importante para que eu passe a costura exatamente em cima. Então, eu vou parear o meu viés certinho aqui na lateral, ó. Certinho aqui na lateral, ó. E vou passar a costura exatamente nesta linha que eu tenho aqui. Ó, costurei de um lado, tá? Então, o que eu mostrei é isso, ó. Deixei esta aba aqui aberta e passei a costura exatamente em cima. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou desvirar, ó. É isso que eu vou fazer, ó. E vou passar uma costura com o quê? O meu viés levemente por cima desta outra costura, ó. Levemente. Então, esta parte aqui, ó, ela vai sobrepor levemente, só um pouquinho. Sobrepus e vou passar a minha costura bem aqui, ó, bem aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, passei a costura desse lado e olha do outro lado como ficou, tá vendo, ó? Então, eu consegui, através desta costura, um pouquinho mais para dentro, fazer com que eu tenha este efeito perfeito. Então, esta é a costura de forma com o viés aberto, para que eu consiga ter, abocanhar maior quantidade de material. Desta forma. Agora, nós vamos fazer a aplicação do viés como se fosse um pouco só de camada, como, por exemplo, eu fiz aqui da lousinha, tá? Que era o PVC e o bagum, acabou. Tá? Então, poucas camadas, eu não preciso fazer a abertura do meu viés, eu não preciso abrir a aba. Eu posso trabalhar com ele com ambas as abas fechadas. Então, o que que nós vamos fazer? A mesma coisa. Começar a costura do lado avesso, do lado interno do trabalho. Mesma coisa, eu estou com o meu viés paralelo aqui ao meu trabalho, ó. Só que agora, esta aba, ó, ela não está aberta, ela está fechada. E aonde vai a minha costura? A minha costura vai aqui em cima desta linha, tá? Bem aonde a aba fecha, ó, bem aonde a aba fecha, eu vou passar esta costura em ciminha desta linha. Então, pareou, ó, bem pareado, passo a costura. Ó, passei a costura, tá? Tá aqui, ó.
bem em ciminha da linha, ok? Aí, o que vai acontecer? Todo lado do avesso, vou acomodar todo o meu viés para que eu desvire para o lado direito. Olha o que vai acontecer, ó. Automaticamente, eu vou conseguir, ó, sobrepor este viés, ó. Tá vendo, ó? Automaticamente ele vai sobrepor e praticamente que em cima da linha, ó, ele vai passar só um pouquinho, ó. Feito isso, ó, só passado um pouquinho, com ele todo acomodado, o que você vai fazer? Você vai passar uma costurinha, ó, um pouquinho, você sabe que aqui tá a costura, ó, e você sabe que ele ultrapassou um pouquinho. Então, você vai fazer uma costurinha um pouquinho para cá, ó. Só um pouquinho para cá. Certo? Mesma coisa. Ó, acomodou, tem gente que clipa, não tem problema nenhum. Acomodou, trabalha com algo que tem uma pontinha, só para poder você ir acomodando o viés. E vamos lá, ó. Trabalhei meus retrocessos e vamos lá. Fiz agora a costura do lado direito, certo? Com o lado direito feito. Olha como ele fica do lado avesso, ó. Ó como ele fica do lado direito, do lado avesso. Bem na bordinha. Isso é uma questão de treino, tá? Você vai treinar essa questão de fazer a costura, aqui e na hora que você desvirar, você que vai treinar fazer esta costura, certo? Para que ele passe também essa costurinha bem aqui na bordinha. É uma questão de prática. Essas duas formas vai depender exatamente o que eu falei. Tem horas que eu tenho muitas camadas e eu vou ter que utilizar o quê? Com o viés aberto, com uma aba aberta. E quando eu vou fazer um trabalho mais delicado, que às vezes não tem grandes camadas, você faz o quê? Com ambas abas fechadas, ok? É treino, tá? Todo o acabamento, como eu termino o viés, eu ensino, tá? Aqui, clica aqui nesse vídeo sobre acabamento de viés, que é fantástico, fica imperceptível e fica muito bonito, tá? Ele vai ficar que nem, ó, o acabamento que eu ensino a fazer do viés é esse aqui, ó, tá? Que você é imperceptível, ó, não fica grosseiro, tá? Então, clica aí nesse vídeo para que você possa aprender a fazer esse acabamento de viés. E se você também quer aprender a fazer canto mitrado, qual que é o cantinho mitrado? Esse aqui, ó. Quer aprender a fazer canto mitrado? Clica aqui que eu também ensino a fazer canto mitrado. Se você aprender tudo isso em como utilizar este viés de algodão, não tem erro, você sempre vai ter um acabamento muito bonito. Eu sei que muitas, assim como eu já fui assim, tinha dificuldade, dava um suadouro na hora de fazer a aplicação do viés, mas existem coisas que se a gente não estuda, se a gente não pratica e não insiste, a gente vai ficar com aquilo defasado. E às vezes, é nessa hora que às vezes a gente fala, poxa, eu preciso aprender,
Porque assim, temos vários tipos de viés. Existe viés boneon, existe viés de gorgurão e existe o viés de algodão. Por que não aprendemos a fazer a utilização deles de várias técnicas que possuem? E é assim que eu, Camila, ponho na minha vida. Eu tenho que fazer um trabalho e aí eu sei que eu vou ter que utilizar o viés com 2 costuras ou com uma costura. Lá no começo, quando eu comecei a costurar, eu fazia com uma costura só. Eu fazia como eu falei desse aqui, que eu pego o viés e só encapo o meu material. Só que eu, com o passar do tempo, senti a necessidade de aprender a fazer com 2 costuras. Seja ela com a aba aberta, seja ela com a aba fechada. Não tenha medo, tenha tempo para praticar. Praticou, gostou? Põe em uso, tá? É por isso que eu sempre, nos meus vídeos, eu faço costura dessa forma, com 2 costuras. Para mim é mais fácil. Eu me guio melhor com a primeira costura para que a próxima costura só sobreponha. Para mim é mais fácil. Para você pode ser essa. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E também compartilhe este vídeo para que você possa ajudar outras artesãs que queiram entender um pouco mais sobre esta técnica. A lista completa de todos os vieses que eu mostrei para vocês estão aqui na descrição para que você clique. Tem viés liso, tem viés estampado, tem vieses super bonitos para que você possa acrescentar no seu trabalho. Para você fazer as suas compras, utilize o nosso site www.lojamalu.com.br. Cupom de desconto Malu tem. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Siga também a Loja Malu nas redes sociais, no Instagram, _Loja Malu, e no Facebook, Loja Malu PVC. E a Malu tem, a Malu vai ter muito mais para você. Tchau!